Oiê, vamos lá então, ó, último capítulo do livro Hábitos Atômicos, que eu tô lendo aí com as meninas da mentoria Mais Que Magras. Estamos no último capítulo com a conclusão e a gente finaliza esse livro maravilhoso, extremamente didático, com ferramentas poderosíssimas para abandonar hábitos ruins e adquirir hábitos novos, né? Então, a gente vai finalizar com o capítulo 20, que diz o lado negativo de criar bons hábitos. O lado negativo de criar bons hábitos. Os hábitos criam a base para a maestria. No xadrez, somente depois que os movimentos básicos das peças se tornam automáticos, é que um jogador pode se concentrar no próximo nível do jogo. Cada informação que é memorizada abre o espaço mental para um raciocínio mais intenso. Isso se aplica a qualquer empreendimento. Quando conhece os movimentos simples tão bem que é capaz de realizá-los sem pensar, você fica então livre para prestar atenção a detalhes mais avançados. Dessa forma, os hábitos são a espinha dorsal de qualquer busca pela excelência. No entanto, os benefícios dos hábitos têm um custo. No início, cada repetição desenvolve fluência, velocidade e habilidade. Mas então, quando um hábito se torna automático, você fica menos sensível ao feedback. Entra em modo de repetição irracional. Torna-se mais fácil deixar erros passarem. Quando você consegue ser bem o suficiente no piloto automático, para de pensar em como fazer melhor. A vantagem dos hábitos é que você pode fazer qualquer coisa sem pensar. A desvantagem dos hábitos é que nos acostumamos a fazer as coisas de uma determinada maneira e paramos de prestar atenção aos pequenos erros. Você presume que está melhorando porque está ganhando experiência. Na realidade, está apenas reforçando a que já tem e não as aprimorando. Na verdade, algumas pesquisas mostraram que uma vez que uma habilidade tenha sido dominada, normalmente ocorre um ligeiro declínio de desempenho ao longo do tempo. Normalmente, esse pequeno declínio de desempenho não é motivo de preocupação. Você não precisa de um sistema para melhorar continuamente a maneira de escovar os dentes, de amarrar os sapatos ou de fazer sua xícara de chá pela manhã. Com hábitos como esses, bom o bastante é suficiente. Quanto menos energia você gasta em escolhas triviais, mais você pode gastá-las naquilo que realmente importa. No entanto, quando deseja maximizar seu potencial e atingir níveis de desempenho de alto nível, precisa de uma abordagem com mais nuances. Você não pode repetir as mesmas coisas cegamente e esperar se tornar uma pessoa excepcional. Hábitos são necessários, mas não são suficientes para a maestria. É preciso uma combinação de hábitos automáticos e uma prática deliberada para então alcançar a maestria. Para você se tornar excepcional, certas habilidades precisam se tornar automáticas. Os jogadores de basquete precisam ser capazes de driblar sem pensar antes de conseguir avançar para arremessos com a mão não dominante. Os cirurgiões precisam repetir a primeira incisão tantas vezes que possam fazê-las de olho fechado, para que se concentrem nas centenas de variáveis que surgem durante a cirurgia. Mas depois de um hábito ser dominado, é preciso retomar a parte penosa da tarefa e construir o próximo. Maestria é o processo de estreitar seu foco com um pequeno elemento de sucesso, repetindo até que você interiorize a habilidade e então usar o novo hábito como base para avançar para a próxima fronteira do seu desenvolvimento. As tarefas antigas ficam mais fáceis na segunda vez, mas não ficam mais fáceis no geral, porque agora você vai concentrar sua energia no próximo desafio. Cada hábito desbloqueia o próximo nível de desempenho e assim é um ciclo sem fim. Tem um gráfico, lógico, né? Eles adoram o gráfico. Então, você tem o dominando um hábito, tá vendo? Ó, aquele é geralzão. E aqui embaixo você tem dominando uma área, tá? É quando você pega uma nuance ou algo pontual para dominar. Vamos lá. Embora os hábitos sejam poderosos, você precisa de uma maneira de permanecer consciente no seu desempenho ao longo do tempo para que continue a se aperfeiçoar e melhorar. É precisamente no momento em que começa a sentir que dominou a habilidade, bem quando as coisas começam a parecer automáticas e você fica confortável. Você precisa evitar cair na armadilha do convencimento. Solução: estabelecer um sistema de reflexão e de revisão. Como rever seus hábitos e fazer ajustes? Em 86, o Los Angeles Lakers tinha um dos times de basquete mais talentosos já reunidos, mas raramente ele é lembrado dessa maneira. A equipe começou a temporada da NBA em 85-86 com um impressionante recorde de 29-5. Os especialistas diziam que poderíamos ser o melhor time da história do basquete.
disse o técnico Pat Riley após a temporada. Surpreendentemente, o Lakers tropeçou nos playoffs de 86 e sofreu uma derrota que encerrou sua temporada no West Conference Finals. O melhor time da história do basquete nem jogou o campeonato da NBA. Depois desse golpe, Riley estava cansado de ouvir sobre quanto talento seus jogadores tinham e quanto a equipe era promissora. Ele não queria ver flashes de brilhos seguidos por um gradual desvanecimento no desempenho. Queria que os Lakers jogassem com todo o seu potencial, noite após noite após noite. No verão de 86, ele criou um plano para fazer isso, um sistema que ele chamou de Career Best Effort, melhor esforço da carreira, ou CBA. CBA, acho que é isso. Cadê a Silvana, a nossa professora de inglês? Quando os jogadores ingressaram no Lakers, explicou Riley, rastreamos suas estatísticas de basquete até o ensino médio, chamo isso de pegar seus números. Procuramos o indicador preciso de um jogador que é capaz de fazer e em seguida o incluímos em nosso plano para a equipe com base na noção que ele manterá e depois melhorará as suas médias. Depois de determinar o nível de desempenho de um jogador, Riley adicionou um passo fundamental. Ele pediu para cada jogador melhorar seu desempenho pelo menos 1% na temporada. Se conseguisse, seria o melhor esforço da carreira. Semelhantes à equipe britânica de ciclismo, mencionada no primeiro capítulo deste livro, os Lakers buscaram o desempenho máximo, melhorando um pouco cada dia. Riley teve o cuidado de salientar que o CBA não envolvia apenas pontos ou estatísticas, mas empregar seu melhor esforço espiritual, mental e físico. Os jogadores recebem crédito por permitir que um oponente trombe com você quando sabe que uma falta será marcada contra ele. Mergulhar atrás de bolas perdidas, ir atrás de rebotes, recuperando ou não a bola, ajudar um colega do time quando o jogador está sendo marcado, quando ele está marcando passar por ele, e outros atos de herói anônimo. Como exemplo, digamos que Magic Johnson, a estrela do Lakers na época, fez 11 pontos, 8 rebotes, 12 assistências, 12 roubadas, 5 erros de passe. Magic também recebeu crédito por uma ação de herói anônimo por mergulhar em bolas perdidas. Finalmente, ele jogou um total de 33 minutos nesse jogo hipotético. Os números positivos foram 11, 8, 12, 2 mais 1, que somam 34. Então, subtraímos 5 erros para obter 29. Finalmente, dividimos 29 por 33 minutos jogados. Média de 0,87. O número CBA da Magic aqui seria 879. Esse número era calculado para todos os jogos de um jogador. O CBA média era o número que deveria ser melhorado em 1% na temporada. Riley comparou o CBA atual de cada jogador não apenas com suas performances passadas, mas também com outros jogadores da liga. Como disse Riley, classificamos os membros do time junto com os oponentes da liga que ocupam a mesma posição e têm definições de função semelhantes. O jornalista esportivo Jack McMullen observou: Riley anunciava os melhores jogadores da liga em letras garrafais no quadro negro a cada semana e os comparava com os jogadores correspondentes na própria escalação. Jogadores sólidos e confiáveis geralmente tinham nota na casa de 600. Os de elite marcavam pelo menos 800. Magic Johnson, que obteve 138 dobros triplos em sua carreira, muitas vezes marcou mais de 1000. Os Lakers também enfatizavam o progresso ano a ano, realizando comparações históricas desses dados. Segundo Riley, comparamos o mês de novembro de 86 com novembro de 85 e mostramos aos jogadores que eles estavam indo melhor ou pior que no mesmo ponto da temporada anterior. Depois mostramos a eles como foram os números de desempenho contra os de novembro daquele ano. O time implementou o CBA em outubro de 86. 8 meses depois foi campeão da NBA. No ano seguinte, Pat liderou sua equipe para outro título quando o Lakers se tornou o primeiro time em 20 anos a vencer campeonatos consecutivos na NBA. Depois da proeza, Pat declarou: sustentar um esforço é a coisa mais importante para qualquer empreendimento. A melhor maneira de ser bem-sucedido é aprender a fazer as coisas do jeito certo e depois fazê-las da mesma maneira todas as vezes. O programa CBA é um excelente exemplo de poder de reflexão e revisão. Os jogadores dos Lakers já eram talentosos. O CBA os ajudou a tirar o máximo proveito do que tinham e garantiu que seus hábitos melhorassem. A reflexão e a revisão possibilitam o aprimoramento de longo prazo de todos os hábitos, porque os tornam conscientes de seus erros e ajudam a considerar possíveis caminhos para a melhoria. Sem reflexão, podemos dar desculpas, criar racionalizações e mentir para nós mesmos. Não temos nenhum processo para determinar se estamos tendo um desempenho melhor ou pior em comparação a ontem. Clareza é poder. Os profissionais com os melhores desempenhos em todos os campos praticam vários tipos de reflexão e revisão e o processo não precisa ser complexo.
O corredor queniano, Eliud, é um dos maiores maratonistas de todos os tempos e medalhista de ouro olímpico. Ele ainda toma notas após cada treino, nas quais revisa seu treinamento para o dia e procura por áreas que devam ser melhoradas. Da mesma forma, a nadadora e medalhista de ouro, Kate, registra seu bem-estar em uma escala de 1 a 10 e inclui notas sobre nutrição e qualidade de sono. Ela também registra tempos obtidos por outros nadadores no final de cada semana. O treinador repassa suas anotações e acrescenta comentários. E não são apenas os atletas. O comediante Chris Rock está preparando material novo. Ele primeiro se apresenta em pequenas casas noturnas dezenas de vezes, testa centenas de piadas, leva consigo um bloco de anotações para o palco e registra as partes que foram bem e as que precisa ajustar. As melhores piadas formarão a espinha dorsal do seu novo show. Conheça executivos e investidores que mantêm um diário de decisão, no qual registram as principais decisões que tomam a cada semana, por que fizeram e qual o resultado esperado. Eles revisam suas escolhas no final de cada mês e de cada ano para ver onde acertaram e onde erraram. O aprimoramento não envolve apenas aprender hábitos, também exige ajuste constante. A reflexão e a revisão garantem que você gaste seu tempo com as coisas certas e faça as correções do curso sempre que for necessário, como fez Pat ao ajustar o esforço dos seus jogadores todas as noites. Você não quer continuar praticando um hábito se ele se torna ineficaz. Pessoalmente, utilizo 2 modos primários de reflexão e revisão. Todo mês de dezembro faço uma revisão anual em que reflito sobre o ano anterior. Avalio meus hábitos para o ano, quantos artigos publiquei, exercícios pratiquei, novos lugares visitei e muito mais. Reflito sobre o meu progresso ou a falta dele respondendo a 3 perguntas. O que ocorreu bem este ano? O que não foi tão bem? O que eu aprendi este ano? 6 meses depois faço um relatório de integridade. Como todo mundo, cometo erros. Meu relatório de integridade me ajuda a perceber onde eu errei, que me motiva a retomar o meu curso. Esse é o meu momento de revisitar meus valores fundamentais, avaliar se eu tenho vivido de acordo com eles. E quando eu reflito sobre a minha identidade, eu posso trabalhar e ser o tipo de pessoa que eu desejo me tornar. Meu relatório de integridade anual responde a 3 perguntas. Quais são os valores fundamentais que impulsionam verdadeiramente minha vida e meu trabalho? Como estou vivendo e trabalhando a integridade agora? Como posso definir um padrão mais alto para o meu futuro? Esses 2 relatórios não tomam tempo, apenas algumas horas por ano. Não são períodos cruciais de refinamento, eles impedem o declínio gradual que pode acontecer quando eu não presto muita atenção. Fornecem um lembrete anual para revisitar minha identidade desejada e considerar como meus hábitos estão me ajudando a ser o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Também indicam quanto devo melhorar meus hábitos, assumir novos desafios e quando devo focar meus esforços e me concentrar mais nos fundamentos. A reflexão também gera um senso de perspectiva. Os hábitos diários são poderosos por causa da forma como se acumulam, mas se preocupar demais com todas as escolhas diárias é como se olhar em um espelho bem de frente. Verá cada imperfeição e perderá a visão geral. Há muito feedback. Por outro lado, nunca revisar seus hábitos é como nunca se olhar diante do espelho. Você não está ciente das falhas, facilmente corrigíveis. Manchas em sua camisa, restos de comida nos seus dentes, há muito pouco feedback. A reflexão e a revisão periódica são como se ver no espelho de uma distância normal. Você vê mudanças importantes que devem ser feitas, mas não perde a vista do todo. O objetivo é ver toda a cordilheira e não ficar obcecado em cada pico e vale. Finalmente, a reflexão e a revisão são o momento ideal para revisitar um dos aspectos mais importantes da mudança de comportamento, sua identidade. Como abandonar as crenças que te amarram? No começo, repetir um hábito é essencial para criar evidências da identidade desejada. Entretanto, à medida que você se apega a esta nova identidade, suas crenças podem impedi-lo de atingir o próximo nível de crescimento. Ao trabalhar contra você, sua identidade cria um tipo de orgulho que o incentiva a negar pontos fracos e o impede de crescer de verdade. Essa é uma das grandes e maiores desvantagens de criar hábitos. Quanto mais sagrada uma ideia for para nós, isto é, mais profundamente estiver ligada à nossa identidade, mais fortemente nós a defenderemos contra a crítica. Isso se aplica a todos os setores. A professora ignora métodos de ensino inovadores, se atém os seus planos de aula testados e aprovados. O gerente veterano está empenhado em fazer as coisas da sua maneira. O cirurgião rejeita as ideias de colegas mais jovens. A banda que produz um primeiro álbum de arrasar e depois fica presa em um padrão. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Uma solução é evitar que um único aspecto da sua identidade seja uma parte esmagadora de quem você é. Nas palavras do investidor Paul, mantenha sua identidade pequena. Quanto mais você deixar uma única crença ou definir, menos você será capaz de se adaptar e quando a vida te desafiar. Se vincular a sua identidade a ser o armador do time, o sócio de uma empresa ou outra coisa, a perda dessa faceta vai arruinar você.
Se você é vegano e desenvolve uma condição de saúde que obriga você a mudar a sua dieta, você tem que lidar com uma total crise de identidade. Quando se apega fortemente a algo, você torna sua identidade frágil. Se perdê-la, se perde junto. Durante quase toda a minha vida, ser atleta era uma parte importante da minha identidade. Depois que a minha carreira de beisebol terminou, eu tive dificuldade de me encontrar. Quando você passa a vida inteira se definindo de um jeito e isso desaparece, quem você realmente se torna? Veteranos militares e ex-empresários relatam sentimentos semelhantes quando a sua identidade se envolve com a crença do eu sou um grande soldado. O que acontece no período quando o serviço termina? Para muitos donos de empresa, ser CEO é algo relacionado à sua identidade. Eu sou o fundador. Se passou todo o tempo trabalhando no seu negócio, como você se sente na hora que tem que vender a sua empresa? A chave para atenuar perdas que você refere à identidade é redefinir-se a si mesmo, de tal forma que você consiga manter os aspectos importantes e fundamentais da sua identidade, mesmo que o seu papel mude. Sou atleta se torna, sou o tipo de pessoa que é mentalmente resistente e ama desafio físico. Sou um ótimo soldado se transforma em um tipo de pessoa que é disciplinada, que é confiável, e sou ótimo trabalhando em equipe. Quando você é CEO, você traduz como sou o tipo de pessoa que constrói e cria coisas. Quando escolhido essa forma eficaz de identidade, ela se torna flexível, não frágil. Como uma água fluindo por um obstáculo, sua identidade trabalha com as circunstâncias que estão em transformação e jamais contra elas. A seguinte citação de Tao Te Ching condensa perfeitamente essas ideias. Os homens nascem macios e elásticos, mortos são rígidos e duros, plantas nascem tenras e flexíveis, mortas são secas e frágeis. Assim, quem é rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e é flexível é um discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado. Aquele que é suave e flexível irá prevalecer. Lao Tzu. Os hábitos trazem inúmeros benefícios, mas a desvantagem é que podem nos prender a padrões de pensamentos e ações anteriores. Mesmo quando o mundo estiver mudando ao nosso redor, tudo é impermanente. A vida está em constante mudança, então você precisa avaliar periodicamente velhos hábitos e velhas crenças ainda o servem a contento, se ainda o servem a contento. A falta de autoconsciência é um grande veneno. A reflexão e a revisão são o antídoto. Então, resumo desse capítulo, lembra que tem aquela partezinha do resumo? A vantagem dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar, a desvantagem é que deixamos de prestar atenção aos pequenos erros. Hábito mais uma prática deliberada, forma maestria. A reflexão e a revisão são processos que permitem a você permanecer consciente do seu desempenho ao longo do tempo, clareza é poder. Quanto mais nos apegamos a coisas da identidade, mais difícil se torna crescer além dela. E agora a conclusão, ela é bem rápida, eu vou ler junto, tá? Existe uma parábola grega antiga conhecida como paradoxo de Sócrates, que fala sobre o efeito que uma pequena ação tem quando é suficientemente repetida. Uma formulação do paradoxo é a seguinte: uma moeda torna uma pessoa rica? Se você desse uma pilha de 10 moedas a uma outra pessoa, você não diria que ela é rica. Mas e se adicionasse outra e outra e outra e outra e outra e outra e outra? Em algum momento, você terá que admitir que uma moeda é capaz de tornar alguém rico, ou então ninguém seria. Podemos dizer o mesmo sobre hábitos atômicos. Uma pequena mudança pode transformar sua vida? É improvável que sim. Mas se você fizer uma e outra e outra e outra e outra, em algum momento você terá que admitir que sua vida foi realmente transformada por uma pequena mudança. Santo Graal da mudança de hábitos não é a melhoria de 1%, mas 1000 das melhorias de 1%. É um monte de hábitos atômicos que se acumularam. Cada um deles é uma unidade fundamental de um sistema como um todo. No início, pequenas melhorias parecem sem sentido, porque são diluídas pelo peso do sistema, assim como uma moeda que não o enriquece. Uma mudança positiva, como meditar por 1 minuto, ler uma página por dia, provavelmente não traz uma diferença perceptível. No entanto, gradualmente, à medida que você continua a acumular essas alterações, uma sobre a outra e sobre a outra, a balança da vida começa a se deslocar. Cada melhoria é como adicionar um grão de areia ao lado positivo da balança, inclinando lentamente essa balança e as coisas a seu favor. No devido tempo, se você persistir, tempo suficiente, você atinge o ponto da virada. De repente, parece mais fácil praticar os bons hábitos. O peso do sistema está trabalhando para você e não contra você. Ao longo deste livro, analisamos dezenas e dezenas de histórias de pessoas de alta performance.
Conhecemos medalhistas de ouro olímpico, artistas premiados, líderes empresariais, médicos salvadores de vidas, comediantes super famosos que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar no topo do campo de atuação. Cada uma das pessoas, equipes e empresas que mencionamos enfrentou diferentes circunstâncias e progrediu mesmo assim, comprometeu-se com pequenas melhorias sustentáveis e incessantes. O sucesso não é uma meta a ser alcançada nem uma linha de chegada a ser cruzada, é um sistema para a melhoria, um processo infinito para seu aperfeiçoamento. No capítulo 1 eu disse, se você está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, mas é seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo e de novo e de novo e de novo, não porque você não queira mudar, mas porque você usa o sistema errado para a sua mudança. No momento que você se aproxima do final deste livro, espero que o oposto seja verdadeiro. Com as 4 leis da mudança de comportamento, você tem um conjunto de ferramentas e estratégias que você pode usar para criar sistemas e hábitos melhores. Às vezes um hábito será difícil de lembrar e você precisará torná-lo claro. Outras não sentirá vontade de começar e você tem que torná-lo atraente. Em muitos casos você pode achar que um hábito será difícil, você precisa torná-lo fácil. E às vezes vai ter problemas em persistir, então você precisa tornar este hábito satisfatório. Lembra disso? Comportamentos fáceis, tem que ser claro, atraente, fácil e satisfatório. Tornar um hábito ou um comportamento difícil, ele tem que ser invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Esse é um processo contínuo, não há uma linha de chegada, não há uma solução permanente. Sempre que você quiser melhorar, experimentar, alternar, até encontrar o próximo obstáculo, torne-o claro, atraente, fácil e satisfatório. De novo, e 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 de novo. Sempre procurando a próxima maneira de conseguir 1% de melhoria. O segredo para obter resultados duradouros é nunca parar de fazer as melhorias. É notável que é possível construir se simplesmente você não desistir. É impressionante o ramo de atividade que é capaz de desenvolver se não parar de trabalhar. É notável o corpo que você consegue conquistar se você não para de treinar, se você não desiste da alimentação saudável. É impressionante o conhecimento que você é capaz de acumular se você não para de aprender nunca. É notável a fortuna que você consegue construir se você não para de trabalhar na parte financeira. É impressionante as amizades que você é capaz de cultivar se você não para de se importar. Pequenos hábitos não se somam, eles se multiplicam. Esse é o poder de hábitos atômicos. Faça pequenas mudanças e obtenha resultados impressionantes. Gente, já terminamos. Vamos para o próximo livro. Um beijo para vocês e até a próxima leitura.